Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sempre falo a mesma coisa, que é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui. Mesmo quando eu estou sentado para ouvir, mas quando também sou convidado a partilhar com vocês. Quero agradecer a Dani e o Beto por me fazer esse convite. Eu não vou negar que eu fico muito ansioso, aguardando chegar essa data, mas a felicidade é maior do que a ansiedade. Hoje é dia 1º de fevereiro e nesse mês a igreja celebra a Sagrada Família. Para a Igreja Católica é o mês da Sagrada Família. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Acredito que todos vocês sabem e conhecem alguma coisa sobre a Sagrada Família. Um pouco da história de Maria, um pouco da história de José, talvez bastante da história de Jesus. O mais legal é quando a gente une tudo isso, a história de cada um, e forma essa Sagrada Família. Uma família que para nós é o modelo de família. Tenho certeza que todo mundo aqui tem família. Nascemos em uma família. Talvez hoje ela não esteja completa como nós gostaríamos. Mas nós nascemos numa família e num dado momento da vida a gente acaba formando outra família. Então hoje eu quero tentar falar com vocês sobre esse modelo. Como nós estamos vivendo na nossa família, seja família com pai e mãe, seja família de marido e mulher, filhos, como eu estou vivendo. Eu me pareço, o meu comportamento dentro dessa família, eu me assemelho ao da Sagrada Família ou tem deixado muito a desejar? A gente sabe que Maria, muito novinha ainda, recebe o anúncio do anjo para ser mãe de Jesus e diz sim, aceita. José é convidado na paternidade, no começo ele não entende, até queria desistir, mas também um anjo fala com ele, para ele ficar tranquilo e aceitar essa paternidade. E eles formam essa Sagrada Família e vivem ali. Esse nome, Sagrada Família, todos nós temos família, mas essa Sagrada Família é porque ela é diferente da maioria das famílias, diferente praticamente de quase todas. Aonde ela se diferencia da maioria das famílias? É porque os três, Nossa Senhora, São José e Jesus, todos eles fizeram a vontade de Deus em todas as situações. Eles não ficaram questionando muito, talvez não entenderam no primeiro momento, mas aceitaram e viveram segundo a vontade de Deus. Nós muitas vezes até sabemos qual é a vontade de Deus na nossa vida, qual é a vontade de Deus dentro da nossa família, mas na maioria das vezes nós não nos comportamos assim. Eu falo muito que nós conseguimos programar as nossas atitudes, a nossa ação. Agora o que não dá para programar é a nossa reação. Como nós reagimos diante das coisas que acontecem quando não estamos esperando. Talvez um problema com o filho, talvez um problema com o marido ou com a esposa, uma briga. E aí qual é a minha reação diante disso? Eu estou reagindo como Jesus reagiria, como José reagia, como Maria reagia? Então hoje a proposta e a ideia é refletir na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o nosso comportamento dentro da família. Meu comportamento como filho, meu comportamento como pai,
meu comportamento como esposo, como esposa, em todos os sentidos, como eu tenho me comportado, como eu tenho agido, mas principalmente como eu tenho reagido às situações. Outro dia eu até estava comentando com a minha esposa, ela queria comprar um curso do segmento dela lá, para aprender umas coisas, custava R$2.000, né? Falei, bom, eu acho que tem que estudar mesmo, tem que comprar, tem que procurar evoluir, né? Mas o que talvez algumas pessoas não percebem é que o maior manual de sobrevivência que nós temos, o maior livro de ajuda, nem vou falar de autoajuda, mas de ajuda que nós temos, que é a palavra de Deus, na maioria das vezes a gente não valoriza. Uma pessoa fala lá que vai dar um curso que é R$2.000 e às vezes eu me atrevo a ficar um dia, uma semana fazendo um curso, pagar R$2.000, mas às vezes eu não pego a palavra nem uma vez por dia, nem uma vez na semana. Só estou falando isso porque eu tenho absoluta certeza que a palavra de Deus pode te dar muito mais do que qualquer curso. Qualquer cara PhD em qualquer coisa não pode te ajudar nem 10% do que a palavra de Deus pode. Mas também em contrapartida tem muita gente que lê todo dia, que faz a homilia diária, que lê o evangelho, que acompanha, ouve uma pregação de um padre, nem que seja no aplicativo, mas todos os dias ela se alimenta e se abastece da palavra. Enquanto que algumas pessoas gastam fortunas para resolver problemas ou pessoais de autoajuda, ou dentro do casamento, ou lá dentro da empresa, e não valorizam uma coisa que nem nos custa nada. Para falar mais sobre onde eu quero chegar, que é da família, porque eu não sei a família de vocês, mas a minha, as duas, a minha da onde eu vim, pai, mãe, irmãos, e a que eu formei depois que eu me casei, as duas famílias têm briga. Uma hora eu estou brigando com o irmão, outra hora eu estou brigando com meu pai, outra hora eu estou brigando com a minha esposa, vira e mexe eu estou arranhetando com alguém. Eu não devo ser um cara muito fácil, não sei vocês, tomara que não. Mas o legal é saber que, se a gente está fazendo isso, a gente é normal. Tudo bem que a Sagrada Família era diferente, mas a gente é normal. Não precisa também ficar preocupado e achar então, se eu brigo com a minha mulher, se eu brigo com meu pai, com a minha mãe, nossa, eu estou perdido, estou condenado. Não é bem assim, desde que eu queira melhorar. O que não é aceitável é quando eu sei que eu estou brigando, seja com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, ou com o meu cônjuge, o marido ou a esposa, quando eu sei que eu estou brigando e eu não busco melhorar. Aí é problema sério, mas é muito sério. Mais sério do que qualquer um possa imaginar. Se eu tenho desavença, se eu estou brigando e eu não procuro resolver isso, e é pelo contrário, às vezes eu alimento essas brigas, eu potencializo elas, às vezes era uma briguinha boba e eu faço ela ficar grande, eu estou criando muito mais problema para mim mesmo do que para a pessoa que eu estou brigando. Você quer ver ficar pior ainda? É se eu estiver brigando, porque talvez a pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, ou me magoou, me maltratou, não sei. A pessoa fez alguma coisa, e eu não perdoo. Não vou perdoar essa pessoa. Você viu o que ela fez comigo? Não tem cabimento. Eu não sou um banana, eu não sou um tonto. Está pensando que vai fazer isso aí, vai ficar por isso mesmo? Muitas vezes a gente se comporta assim. Perdoar não é para os tontos. Perdoar não é para os fracos. Perdoar é para os inteligentes. Mas tem que ser muito inteligente para perdoar rápido.
Porque não sei para vocês, mas quem deu tudo que eu tenho de bom na minha vida, quem me deu foi Jesus. Tudo o que eu tenho de bom e o que eu vivo de bom vem dele. Então por que eu estou dizendo que é só os inteligentes que perdoam? Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala: perdoai os nossos pecados, assim como eu também perdoo a quem me tem ofendido. Perdoe o meu da mesma maneira que eu perdoo a quem me tem ofendido. Se eu não estou perdoando, o que vai acontecer comigo? Não vou ser perdoado. Eu criei um bloqueio entre eu e Deus. E o que acontece se eu criar um bloqueio entre eu e Deus? Eu estou deixando de receber as graças, as bênçãos, as curas, tudo que poderia vir dele, que ele está desesperadamente querendo me entregar, mas eu criei um bloqueio. Foi eu, por livre e espontânea vontade. Por isso que perdoar é para os inteligentes. Lembra lá aquela parte da Bíblia que Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes devemos perdoar? Quem se lembra aqui que Jesus fala? Hã? Eu não estou ouvindo muito, mas vocês devem estar falando. Até 70 vezes, ele fala até 7, né? Jesus fala até 70 vezes 7. O que quer dizer isso? Você tem que perdoar todas as vezes. Talvez você vai falar assim para mim: Emanuel, tem coisa que não dá para perdoar, ou tem coisa que eu perdoo uma vez, 2 vezes, mas não para. Olha, você até pode não querer perdoar, mas é o melhor caminho. Porque se essa pessoa está fazendo alguma coisa errada, deixa ela se acertar com Deus. Não tem que ser eu o juiz de querer dar uma sentença, condenar ou fazer alguma coisa. O meu papel, seja meu filho, o meu pai, a minha esposa ou o marido, eu preciso perdoar, seja na briguinha pequena, seja numa briga grande, mas eu preciso perdoar para não perder a conexão com Deus. Porque se é Ele que me dá tudo, vou passar a não receber mais nada, porque eu bloqueei a graça quando deixei de perdoar. Então, pessoas inteligentes, seja dentro do matrimônio, gente, acredito que o de vocês deve ser parecido com o meu, sempre tem uma briguinha, e a maioria das vezes, se parar para pensar, é tudo coisa boba. Para ter uma briga de coisa séria é coisa rara. No meu casamento não teve briga por coisa séria. Pode ter tido uma briga séria, mas por coisa idiota. A maioria das vezes é coisa idiota. Mas o orgulho faz com que aquilo se pareça muito grande. E aí eu acabo estragando a minha vida. Quando eu não perdoo, além de eu bloquear a graça de Deus na minha vida, eu começo também a bloquear a ação dele, que me mantém vivo, que me mantém sadio, e eu vou adoecendo e vou morrendo mais rápido, porque a fonte de água viva eu não tenho mais. Quem já fez aquela experiência com planta ou com arroz, de você conversar com uma planta? Tem 2 plantas assim, você conversa com uma, fala só coisa boa, e a outra você xinga, amaldiçoa. Alguém já fez essa experiência aqui? Ninguém fez? Alguns já fizeram. Uma vez eu participei de um treinamento, chamei Eleva, é muito bom. E aí ele passou essa experiência, eu fiz em casa, mas podia fazer com o arroz. Cozinhei o arroz, separei 2 porções, coloquei uma em cada canto da casa. Uma porção eu ia lá todo dia, falava: ai, que arroz lindo, como você é bonito, cheiroso, ai, você está tão charmoso hoje, eu te amo tanto. Ai. Ia para o outro e falava: você não presta, hein? Você não vale nada, mas você é porcaria, vagabundo. Xingava tudo ele. Passou uma semana, o arroz que eu falava coisa boa estava igualzinho, o outro ficou preto. Isso funciona com planta também. Coloca 2 plantas igual, uma você fala só coisa boa, a quantidade de água até você pode dar a mesma. É perigoso se você nem der água, uma vai morrer, outra vai viver sem água, só de falar coisa boa. É incrível. Então você imagina, se eu
que não sou nem longe de Jesus, a minha atitude de falar coisa boa tem fruto bom, de falar coisa ruim tem? Você imagina se eu perder o contato com Ele, que Ele não vai poder me mandar as coisas boas. Eu vou apodrecer, vou ficar doente, vou morrer. Talvez não tão rápido, mas não é legal fazer isso. Essa semana estava na internet, vocês devem ter visto, eu não sei se é verdade, mas achei muito importante e bacana. Dizem que fizeram um teste lá, com pessoas tal, para saber sobre qualidade de vida, um monte de coisa. E diz que o que mais dava qualidade de vida, o que mais deixava as pessoas felizes, é fazer uma obra de caridade, é fazer o bem para o próximo, é amar alguém. Quanto mais pessoas você amava, melhor você vivia. Você tinha uma vida mais saudável, uma vida melhor. Eu não entendi direito a pesquisa, mas eu achei muito interessante a colocação, porque eu concordo plenamente. Quando eu alimento coisas ruins dentro de mim, quando eu falo coisas ruins, quando eu dou valor em coisas ruins, quando na minha balança do bem e do mal eu só dou valor para aquilo, ou mais para aquilo, eu estou atraindo aquilo. Quem já ouviu aquela frase que fala assim, agradece que cresce? Alguém já ouviu falar? Eu gosto muito porque a teoria é, quanto mais eu agradeço a Deus, quanto mais eu agradeço às pessoas, mais cresce o convívio bom, mais cresce a energia boa e positiva, mais cresce coisas que podem me ajudar. Quando eu alimento coisas ruins, briga, toda hora eu estou brigando, quando eu estou fazendo essas coisas, eu estou alimentando briga. Se alguém briga comigo, normalmente ela me deseja mal. Isso no nosso meio acontece. Se a gente briga com alguém, a pessoa fala, nem que for baixinho, tomara que morra, desgraçado, quero que você se ferre. Ela me joga um monte de maldição. Se eu ajudo uma pessoa, se eu faço bem para aquela pessoa, aí ela fala, nossa, muito obrigado, Deus te abençoe. Ela me dá uma bênção. Então, a maneira que eu conduzo a minha vida, em qualquer lugar, mas principalmente dentro da minha casa, eu estou cultivando bênção ou maldição? Eu estou proporcionando situações que vai fazer o ambiente familiar ficar mais harmônico ou ficar um inferno? Se na sua casa, no seu casamento, está muito difícil, eu falei no começo que nós temos um grande manual, né? E que não custa R$2.000. Então quem trouxe a palavra, pega na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Está lá depois dos evangelhos, lá, antes de Filipenses. Acharam? Amém? Deixa eu pegar a ajuda aqui, senão não vou conseguir ler. Eu vou ler para vocês. Quem não encontrou pode ouvir. Uma parte do manual, vou ler uma parte do manual, aonde, se eu seguir as orientações desse trecho, desse pequeno trecho, 2 ou 3 versículos, dentro da minha casa, dentro do meu casamento, dentro da minha vida, eu vou diminuir 99% dos problemas. Não digo 100, porque somos humanos. Não dá para viver sem problemas. É impossível. Dá para eu ter menos problemas ou mais problemas, mas não dá para viver sem problemas. Isso é o legal da vida. Se nós não tivéssemos problema na nossa casa, no nosso casamento, não iríamos evoluir. Talvez seríamos pessoas medíocres. Os problemas nos dão oportunidade de crescer. Então, carta de São Paulo
aos Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia. Entranhada quer dizer profunda, revestivos de profunda misericórdia, de profunda bondade, de profunda humildade, doçura, paciência. Vou parar aqui por enquanto, para a gente ver o 12. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, seja onde for, se o meu comportamento estiver em todas as minhas ações, eu tiver uma enorme misericórdia das pessoas, me compadeço delas, se as minhas atitudes são com bondade, com humildade, com doçura e paciência, não tem situação difícil que não possa ser revertida, não tem briga que possa ser revertida. Eu escutando outro dia um pregador falar, e ele falou assim que um dia ele chegou na casa dele muito cansado, dormiu, tinha viajado, chegou de madrugada, aí dormiu só um pouquinho, e quando acordou ainda estava muito cansado, e depois ele achou um fio de cabelo da esposa na casa e foi reclamar com ela, e estava virando uma briga. Aí disse que ela, toda calma, virou e falou assim: amor, você só está cansado, a gente não vai brigar por causa desse fio de cabelo no chão. Ah, mas não pode, onde vai ser? Amor, nós não vamos brigar por causa desse fio de cabelo no chão. Ela poderia ter falado assim: mas você largou essa botina aí jogada, você entrou em casa e não lavou a mão hoje, então coronavírus aí, rapaz, você jogou a toalha molhada em cima da cama. Ela podia revidar, mas ela começou a praticar isso que a palavra fala: tem misericórdia, tem bondade, tem humildade. Sabe aquela parte da Bíblia onde fala assim, que Jesus ofereceu a outra face? Sempre eu falo isso. Essa outra face, quando lhe bateram numa face, ele ofereceu a outra. Qual é o significado daquilo? Fazer diferente. Se a pessoa veio com grosseria, você vai com delicadeza. Se a pessoa veio gritando, faz silêncio, não revide na mesma altura. Oferecer a outra face é oferecer diferente daquilo que vai virar uma briga grande. Como eu falei agora há pouco, a maioria das brigas são coisas idiotas, mas que acabam ficando brigas grandes, de acordo com o meu comportamento. Lembra o que eu falei no começo? Às vezes as minhas ações, eu programo a minha ação. Eu vou chegar, vou dar um beijo na minha esposa, vou convidar ela para jantar. Isso aí eu programei minha ação, mas a minha reação é automática, é como eu sou. Então é onde eu tenho que trabalhar o meu íntimo. E se eu leio a palavra, e o que está escrito aqui para eu ter uma profunda misericórdia, uma profunda bondade, uma profunda humildade, doçura e paciência, mas para mim é difícil, como é que eu faço? Peço ajuda para quem é mestre nisso, porque se ele não tiver misericórdia dos meus erros, dos meus pecados, se ele reagir comigo igual eu tenho feito com a minha esposa, com o meu filho, com o meu pai, eu estou perdido. A minha sorte é que ele não é humano, ele é divino, ele é sagrado, sagrada família. Então eu preciso me espelhar nas atitudes, nas ações e reações dele, para eu alcançar aquilo que eu busco. Não é fácil, mas também não é impossível. Se eu tento e peço ajuda, eu tenho certeza absoluta que alcança. Tem pessoas que talvez não alcançam alguma coisa por conta da pressa. O Emanuel falou que se eu rezar e pedir bondade, paciência, doçura com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, se eu pedir vai dar certo. Aí ele vai no altarzinho lá,
reza um Pai Nosso, Ave Maria, ó, o Senhor me dá doçura, paciência, bondade, que a coisa que em casa está brava, tá? Brigadamente, ó. E quer que resolve, já está resolvido. Não tem mágica. Não é uma coisa que, supermercado, eu vou lá, pego o que eu quero, passo no caixa e já está na mão. Com a graça de Deus, não é bem assim. Sabe como vai acontecer? Quando nós orarmos e pedirmos para Deus para eu ter paciência, para eu ser mais doce, para eu ser bondoso, para eu ter misericórdia. Como é que Deus vai se comportar conosco? O que Ele vai fazer? Vai nos dar situações onde eu vou poder praticar. Não é que vai acabar o problema. Eu rezei, nunca mais teve problema em casa. Não, os problemas vão continuar, mas aquele problema que chegou logo após eu ter rezado, foi a forma que Deus encontrou para eu praticar o que eu pedi. Eu tenho que praticar. Quando a gente era mais novinho, que a gente ia na escola, o professor não dava uma prova, ver se você passou? Uma provinha. Aí você já rezou, pediu tudo isso aqui. Na primeira provinha você não fez, nota vermelha. Repetiu. Vamos fazer de novo. Ele vai dar outra situação, talvez mais difícil ainda, para testar minha paciência, para ver se eu vou ser bom, para ver se eu vou ter misericórdia. Ele vai me dar outra situação. Não vai acabar eu rezar, não vai fazer com que acabe o problema. Vai me colocar em situações para eu treinar. E se eu consigo reagir da mesma maneira que Jesus reagiria, da mesma maneira que eu pedi, se eu reagir assim, aí vai começar a diminuir, porque eu já aprendi. Aí talvez eu passe de ano, aí vai acontecer uma outra coisa que eu tenho que aprender. Aprendi? Passei de ano, já estou indo para a faculdade, lá a prova é mais difícil, vai ter mais prova, vai ter mais problema, não vai ser o mesmo, aquele eu já superei. Vamos continuar aqui, no outro versículo. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixas contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. A gente já estava falando sobre o que a gente acabou de ler, mas eu acho esse suportai-vos é tão legal, essa palavra, é uma palavra tão maior do que a gente conhece ela. A sensação quando a gente ouve a primeira vez o suportai-vos, assim, eu não suporto essa pessoa, ela é intragável, porque a gente às vezes ouve isso, cria esse conceito, né? O suportai-vos é mais assim, dá suporte para aquela pessoa, ajude aquela pessoa. Talvez aquela pessoa, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, não sei, quem que é que dá mais dificuldade dentro de casa, não sei. Mas talvez essa pessoa está precisando ter o suporte. Ela não tem paciência nenhuma, tudo ela briga. Na hora que ela estiver brigando, dá um abraço. Na hora que ela for gritar, dá um beijo. Eu não sei para vocês, mas não tem coisa mais gostosa do que um abraço para mim. Uma vez a gente fez um treinamento e tinha uma situação lá que falava muito do abraço e a pessoa falou assim, sabe onde é o melhor lugar do mundo? Paulo lembra disso, né, Paulo? Sabe onde é o melhor lugar do mundo? Ele falou assim, dentro de um abraço. Se aquela pessoa está muito nervosa, está explodindo, tem gente que na hora que está nervosa não quer o abraço, né? Você até tenta, não quer nem o abraço, estou nervosa. Tá bom, deixa ela daqui a pouco acalmar, dá um abraço. Dê a outra face. Dentro da família, para eu buscar ser como a Sagrada Família, eu preciso fazer diferente do que a maioria das famílias fazem. Eu preciso fazer o oposto do que a maioria das pessoas fazem. Senão, sabe o que eu vou conseguir? Aquilo que as outras famílias conseguem, ou seja, mais briga,
separação, pai que não conhece filho, filho que não é amigo de pai, daqui a pouco o filho está usando droga, daqui a pouco está acontecendo um monte de problema, porque não foi uma sagrada família, pelo menos não tentou ser uma sagrada família. Quantas vezes na nossa casa nós rezamos juntos em família? Eu não sei vocês, mas eu tento rezar todos os dias. Tem dia que eu não consigo, talvez um já está dormindo e tal. Mas eu tento rezar todos os dias. Como eu falei agora há pouco, da quantidade de oração, cada um atravessa um problema, cada um tem uma dificuldade dentro do casamento, ou paternidade, filiação e tal. Eu tenho certeza de uma coisa: quando eu estou atravessando, conto isso por experiência dentro da minha casa, dentro do meu casamento, quando eu estou passando por algum problema, eu intensifico minhas orações. Eu vou rezar mais do que o meu habitual. Todos os dias eu já tenho a minha sequência de orações, o que eu faço. Mas se eu estou com um problema, eu intensifico. Se aquela quantidade que eu intensifiquei não foi suficiente, porque o problema não resolveu, talvez passou um dia, passou 2, não resolveu, eu vou aumentar mais ainda. Porque é aquilo que eu falei agora há pouco, às vezes a pessoa reza um Pai Nosso, Ave Maria, acha que já vai dar certo, já está bom. Não tem uma receita de qual quantidade de oração, quantas vezes, qual horário, como eu vou rezar para aquilo. Mas tem a receita de que se não está dando certo ainda, talvez eu estou rezando errado, ou eu estou rezando pouco. Se eu briguei com a minha esposa e eu quero reconciliar, eu vou rezar. Se não reconciliou no primeiro dia, rezei pouco aquele dia. Se eu por acaso desentender com meu pai, eu quero reconciliar, rezei 2, 3 dias, a situação não se resolveu, estou rezando pouco ou estou rezando errado. Que jeito que é rezar errado? Vocês sabem rezar errado? Quem sabe rezar errado? Vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu vou saber se é errado, né? Rezar errado é quando eu rezo colocando condições. Quando eu rezo e quero as coisas do meu jeito e não deixo Deus fazer do jeito dele. Quando eu rezo, quando eu me dirijo ao Pai e vou rezar, eu faço as minhas orações com coração humilde. Toda essa humildade, toda essa misericórdia, toda essa paciência, essa doçura que a gente acabou de ler aqui, também na minha oração. Não é só ali com a pessoa que eu estou conversando com ela, mas também na minha oração. Não adianta eu impor condições. Falar, Senhor, seguinte, eu estou rezando aqui porque eu quero muito reconciliar com a minha esposa, mas o senhor dá um jeito nela, viu? O senhor dá um jeito porque não tem condição. O jeito que ela... eu quero ensinar a Deus a fazer as coisas. Ou eu estou procurando um emprego, estou rezando para procurar um emprego, Senhor, eu vou fazer uma entrevista e eu estou rezando aqui, Senhor, eu preciso passar naquela entrevista, eu preciso, eu começo por regra, dou ordem, explico como, quando, que jeito eu quero que ele faça as coisas. Não deixa ele fazer o jeito dele, você reza errado. Reza na humildade, Senhor, eu quero muito aquele emprego. Mas é esse emprego que o Senhor quer para mim? Talvez o Senhor tenha até algo melhor, né? Não estou sabendo. Seja feita a sua vontade, Senhor. O Senhor sabe mais do que eu. O que eu sei da vida? Às vezes eu acredito que eu sei muito, mas a realidade é que eu não sei nada. Se eu estou rezando para minha filha, para minha esposa, mas eu vou colocar condição, eu vou explicar alguma coisa, talvez não vai funcionar. Então ou eu estou rezando pouco, ou eu estou rezando errado. Eu tenho uns amigos que às vezes conversam comigo, pessoas casadas, e às vezes partilham problemas. Lógico, não fica falando tudo que acontece dentro do casamento, mas partilha, poxa vida, estou brigado com a minha esposa. Nossa, está difícil lá, cara. Está muito difícil. E isso está se arrastando e tal. Um dia eu conversei com 2 deles. Eu falei assim, você está rezando bastante? Não, eu estou rezando e tal. Você está rezando certo? Não,
estou rezando certo e tal. Falei, você está rezando por ela, especificamente por ela? Não, para ela eu não rezei, eu rezei pela situação. Falei, não, reza por ela, reza pela vida dela. Não reza também errado, falando assim, Senhor, faz com que ela fique mais boazinha, Senhor. Não, você reza errado, já expliquei. Mas reza por ela, Senhor, abençoa minha esposa. Senhor, cuida da minha esposa. Senhor, se aproxime da minha esposa, deixa ela sentir teu cheiro. Você já impôs as mãos sobre o seu esposo, talvez ela está dormindo, porque se ela estiver acordada, talvez ela está brava, brigada, não vai deixar. Mas a hora que ela está dormindo, impõe as mãos sobre ela, reza por ela. Reza pelo teu casamento. Reza pelo seu filho. Talvez o problema dentro de casa, o casamento é uma maravilha, mas é o filho. Ou a filha, está dando problema de um jeito ou de outro. Você já impôs as mãos e rezou por ele, por ela. Quantas vezes eu faço isso? Eu levanto de madrugada para cobrir, eu levanto de madrugada para desligar o ar-condicionado, mas eu não levanto de madrugada para rezar pelo meu filho, ou pela minha esposa, ou pelo meu marido. Não é tão difícil, não é tão difícil. No livro, no comecinho da Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, vai falar assim: se você quiser ser feliz, honra pai e mãe, serás feliz, viverás por muito tempo e prosperarás na terra. Olha, 3 promessas, só de eu honrar pai e mãe. Escuta bem o que eu estou falando. Só para eu honrar pai e mãe, Deuteronômio 5,16. Se honrar pai e mãe, vai ser feliz, vai ter vida longa e vai prosperar. Aí que vem uma dica muito legal. Se eu honro pai e mãe, ele já me prometeu tudo isso. E se eu honrar pai, mãe, filho, esposa, se eu honrar todo mundo, Jesus amado, o que mais que eu quero na vida? Porque ele me prometeu ser feliz, viver muito e ainda ser próspero. Só que eu preciso honrar. O que é honrar? Honrar é só respeitar, não xingar, não brigar, mas ser fiel, ser carinhoso, ser amigo, amiga, estar sempre pronto a ajudar. Tem pessoa que nunca pode ajudar, né? Está sempre ocupado. Tudo que você pede, nossa, não dá. Tem pessoa que nunca pode nada. Mas essas pessoas não podem nada, mas sempre pede para ela. Quer que todo mundo ajude ela. Mas ela está sempre ocupada. Faz diferente. Se coloque à disposição. Se coloque como servo. No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, Jesus vai falar assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Jesus, que é o nosso rei, veio para nos servir, eu vou querer ser o reizão e só quero receber. Eu não vou servir os outros. Eu não vou ver se uma pessoa está precisando de ajuda. Eu não vou ajudar. Então é só analisar, é só entender como é o meu comportamento. O que eu tenho feito dentro da minha família, dentro da minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos. Não importa qual situação eu estou hoje. Tem gente aqui que é só filho, né? Não está casado ainda, né? Mas já vai estar. Quando eu começo, quando eu entendo, eu erro menos. Não dá para falar que não vai errar, mas eu erro menos. E se eu já errei muito, falo isso porque eu tenho 49 anos. Difícil achar aqui dentro um cara que já errou o tanto que eu já errei. Deve ter uns aí que... Mas o legal é que quando a gente vai descobrindo o jeito certo, muda, experimenta. É muito melhor. Tem um grande amigo aqui, o Rodrigo. É, Rodrigo? O Rodrigo já foi um cara também que já errou pra caramba já na vida. Mas hoje é um exemplo para nós, um exemplo para a Missão Guadalupe.
Não importa o que eu já fiz, na minha vida ou dentro da minha família. Importa que quando eu entendo, compreendo qual é a receita, eu começo a fazer diferente. Não tem casamento perfeito, não tem pai e filho que não briga, não existe. O que muda é como eu lido com isso. Aqui no final, na última frase, no versículo 14: mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Essa caridade aqui na Bíblia, ela é traduzida do grego da palavra amor, amor ágape, amor perfeição, amor que vem de Deus. Tanto em algumas Bíblias esse trecho vai falar amor, outra vai falar caridade, porque é o vínculo da perfeição. Então, revesti-vos de profunda caridade, de profundo amor, ou seja, tudo que fizer, faça com amor, faça com caridade, independente se do lado de lá a pessoa não te trata desse jeito. Imagine que a vida é um espelho. Não estou dizendo que é, mas imagine que é. Se eu dou amor, eu vejo amor, eu recebo amor. Se eu dou caridade, eu recebo caridade. Mesmo que talvez as pessoas não são assim comigo, mas eu fiz a minha parte. Eu plantei amor. Talvez nesse meu convívio, sendo uma pessoa que planta amor, sendo uma pessoa que é mais dócil, que não revida, mesmo eu sendo assim, eu vou enfrentar muitas dificuldades. Porém, quanto mais eu faço, mais aquela pessoa que não era assim, que me tratava diferente, vai ter condições de mudar. Porque é impossível, se ela briga comigo, eu brigo com ela, querer que isso daí vai virar uma coisa legal um dia. Isso é impossível. Esse caminho não tem volta. Se eu revido a briga com briga, agressão com agressão, xingamento com xingamento, tapa com tapa, se eu revido dessa maneira, aonde que isso vai parar? Vai resolver? Nunca. Mas se a pessoa vem com agressão e eu vou com amor, vem com ironia, eu vou com amor, vem com maldade, eu vou com amor, uma hora o amor sempre vence. Uma coisa que eu ouvi também, que eu fiquei refletindo muito sobre a gente suportar as pessoas e perdoar as pessoas, não importa em qual situação. Eu me lembrei, para a gente seguir o exemplo de Jesus, que até no momento de maior dor de Jesus, de todo o sacrifício, que foi o último dia, o Calvário, que foi a cruz, todo aquele sofrimento, tudo que ele passou, uma das últimas frases dele foi: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando eu procuro imitar Jesus, quando eu procuro fazer da forma que ele fazia e que ele ainda faz, eu que estou ganhando. A pessoa ganha também, perdoei ela ganha, mas eu ganho mais. Eu aumento a minha conexão, eu quebro barreiras. A falta de perdão, seja uma pessoa que está distante, você não perdoa uma pessoa distante, ou uma pessoa dentro da sua casa, não importa. A falta de perdão é um muro gigantesco que impede a graça de Deus, os milagres de Deus na sua vida, impede a cura física, a cura espiritual, a cura mental. A falta de perdão não permite que eu melhore, que eu me cure. Por isso que eu falei aquela hora que só os inteligentes perdoam, que quem mais vai ganhar é ele. E infelizmente, porque eu já fui muito assim, as pessoas mais ignorantes não perdoam. Mesmo ouvindo uma pregação dessa, tem dificuldade em perdoar, mas elas sofrem e às vezes vivem doentes física e mental. E para encerrar, eu quero pegar um último versículo desse mesmo livro, o 23, versículo 23, que diz o seguinte: tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Se a gente imaginar
Em qualquer situação que eu estiver, seja no meu trabalho, lidando com as pessoas, um companheiro de trabalho, um cliente, um fornecedor, seja na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu sogro, com a minha sogra, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, não importa. Se todas as vezes que eu for fazer alguma coisa para alguém, eu imaginar que eu estou fazendo para ele, como é que eu vou fazer isso? Quanto amor eu vou pôr? Quanta dedicação? Quanto respeito? Pelo menos da minha parte vai ser muito. Então, em tudo que a gente for fazer, em tudo, a gente vai conversar com uma pessoa, a gente vai falar com uma pessoa, mesmo que a gente está muito chateada com ela, se eu imaginar Jesus na minha frente, a conversa vai ser diferente. Já pensou dentro da minha casa, se eu for conversar com a minha esposa, olhar Jesus nela, olhar Jesus na minha filha, olhar Jesus na minha sogra, no meu sogro, no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, quebra toda a minha braveza, quebra toda a minha ignorância, cai por terra aquela vontade de matar um que eu estava, porque eu estou vendo Jesus. Faça essa experiência, essas duas experiências, uma de sempre imaginar Jesus diante da gente, em todas as situações, até quando eu estou passando na rua, quem estava na missa, o padre falou do morador de rua, aquele morador de rua ali, Jesus está ali, mas a maioria das vezes eu desvio. Tem pessoas que maltratam, tem pessoas que chuta, bate, a gente já ouviu relatos, né, de gente que põe fogo. Então, quando eu enxergo Jesus no meu próximo, a minha ação e a minha reação vai ser diferente. E lembre, se eu repetir na prova, eu vou ter que fazer a prova de novo. Então tudo que eu pedir para o Senhor, que nós vamos pedir, para Ele nos capacitar com essas qualidades aqui, com essas coisas que Ele está nos orientando, nós vamos pedir, mas que se eu não conseguir, se por acaso eu não conseguir, que Ele me dê outra oportunidade, porque Ele vai dar. Pede ajuda, Senhor, eu não estou conseguindo ser muito bom, eu não estou conseguindo suportar, eu não estou conseguindo ter caridade com essa pessoa, mas o Senhor me ajuda. Ele vai dar mais uma oportunidade, e quantas forem preciso, mas faz diferente na próxima, vai vir uma alegria tão grande no seu coração. Gente, quando a gente consegue, porque é um pouco contra a nossa realidade, contra o meu jeito de ser, e daí eu rompi esse paradigma, eu rompi esse jeito errado que eu sempre fiz e agora eu fiz diferente, mas é uma alegria, mas é uma paz, mas é uma sensação gigantesca, que só quem experimenta que sabe. Fecha seus olhos, abaixa a cabeça, eu quero fazer uma oração com vocês. Quero pedir para o nosso Deus, Deus de infinita bondade, que Ele nos dê a graça de, a partir de agora, conseguirmos nos revestir e ter atitudes de uma grande misericórdia, de uma entranhada misericórdia, de uma profunda misericórdia das pessoas. Que Ele faça com que eu consiga ser muito mais bondoso, que aumente toda a bondade do meu coração. Que o Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, me faça ser uma pessoa mais humilde, mais simples, mais calma, que coloque doçura nos meus lábios e na minha atitude, que eu tenha paciência com as pessoas que precisar que eu tenha paciência, que eu possa suportar as pessoas que estão ao meu lado, que eu possa dar suporte a essas pessoas, que eu possa ajudar a todas as pessoas.
mas principalmente, Deus, que eu aprenda a perdoar. Perdoar de uma maneira profunda e concreta, não importando a gravidade do que me fizeram, mas por inteligência, por saber que quando eu perdoo eu me aproximo do Senhor, por saber que quando eu perdoo de coração, quando eu perdoo de verdade, eu estou me aproximando da sua graça, da sua face, do seu amor. Me ensina a perdoar, Senhor. Me ensina a ser uma pessoa melhor. Mas que acima de tudo, que eu tenha o amor ágape, que eu tenha caridade no meu coração, que eu aumente esse amor por todos, que eu ame sem esperar nada em troca, que eu amo porque o Senhor também me ama, mesmo eu com todos os meus defeitos, mesmo eu com tanta miséria, mesmo eu sendo assim tão pecador, o Senhor me ama. Então que eu tenha a mesma atitude com quem está próximo de mim, que eu ame de verdade, profundamente, como o Senhor também me ama. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço isso essa noite, para todos nós que escutamos essa tua palavra. Amém.